Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai é, criar é, uma maior consideração para aquilo que sobre forma e tensão aplica-se a um peso, a qualidade de locomoção sobre a redução da sua carga, né? É uma disposição de redução de cargas por uniformidade de um plano, né? A gente vai falar hoje de polias. E polias eles são rolamentos, né, que possuem uma forma circunferente, né? A gente tem a circunferência para esse rolamento. E aí o que acontece? Como na circunferência a gente tem pontos retos, porém no sentido é, diametralmente oposto, né? Então, o que é diametralmente oposto? Eu tenho um aqui e sobre esse a gente tem diâmetros, ou seja, extensões que são infinitas essa diametralmente oposta cria-se uma variabilidade constante de pressão. Então, esse plano sobre uma tensão é constante. A gente vai ter constantemente essa pressão, por mais que a gente rolamente. E isso é incrível para nossa relação com cargas, né? A gente vai ver que a gente consegue dividir a sustentação de uma carga por associação desses planos que consentem sempre essa diametração oposta entre dois pontos, entre retas. Vamos ver isso então nessa nascente de associações, porque essa relação ela é fundamental para a gente entender a polia, né? Então, olha só, dentro dessa circunferência, né, dessa bola ou rolamento, o que a gente tem de precioso aqui, ó? A gente tem que em qualquer escala de descontração ou contração, né, assumida por esse diâmetro aqui, ó, a gente vai ter uma constante tensão entre esse ponto de união. Então a gente tem esse ponto de união que é o centro. E esse centro, sobre essa relação, consegue escalar ou desescalar arcos de interferência, né? Olha só os arcos. Tá vendo? Esses arcos, eles só são formados pela relação desassociada dessa reta. Então é como se a gente pegasse a reta e fazesse desassociação da reta. Não é mesmo? Ou seja, a gente preenchesse a reta de camadas. E o rolamento é isso, não é mesmo? A gente tem camadas infinitas aqui, ó. A circunferência é isso. Você tem
camadas infinitas, ó. Só que essas camadas dentro desse ponto em comum, elas são sobre sobre um tamanho, né? Sobre uma medida precisa, elas são decrescentes, né? Decrescentes desse plano. Então existe uma certa decrescente aqui, ó. O que significa essa decrescente? Essa decrescente é sobre um ponto de vista, né? Então sobre o observador, sempre uma circunferência, né? Ela vai decrescer sobre um ângulo, né? Só que eu posso ter vários ângulos nesse circuito. Tá vendo? A gente pode ter vários ângulos. Mas pegando dessa parte de ângulo aqui, ó, a gente vai ter esse diâmetro em decrescente. Olha só, a imagem do decrescimento é isso aqui, ó. É esse fator aqui, ó. É o quadrado. É o enquadramento. Então a gente tem esse enquadramento dessa superfície, né? Tá vendo? Que coisa doida, não é? Bom, a gente está falando de medidas, né? Medidas e uniões, em arranjos de medidas. Como na desencadeamento dessa unidade aqui, ó, de descarga de energia ou de matéria em transformação de energia, o que a gente tem? A gente tem a progressão. E aí a progressão ela vai fazendo isso daqui, ó, e vai montando a sua matéria, né? Vai imprimindo a sua interferência com isso, né? Com essa fonte. Então vamos supor que a gente tem essa fonte aqui, ó, e ela imprimiu até aqui, né? Só que a gente tem, né, o complemento dessa impressão, né, que é a mesma, e é toda a impressão de uma fonte pontual. A gente tem uma fonte pontual. Toda a impressão dessa fonte pontual é uma matéria que vai desenvolver uma circunferência, né? Então, beleza, a gente tem, dada essa circunferência, a gente tem vários diâmetros de circunferência. Agora, se eu consentir o movimento dessa circunferência a partir desse meio, eu vou ter um movimento constante dessa circunferência, né? E esse movimento constante, ele desatenciona-se um motor, algo que vai movimentar, né? Então vamos dizer que para eu movimentar isso aqui eu preciso de dar um empurrãozinho, né? Bater nisso aqui para orientar esse movimento. Então beleza, eu preciso de um orientador de movimento, né? Ele pode estar em vários planos. Ele pode estar nesse plano aqui, ó, para cima, para baixo, e aí fazer esse movimento assim, né? Ele pode estar assim, né, para um lado, para o outro, e fazer um movimento assim, né? E ele pode estar assim também, né? E fazer um movimento meio que transladado, né?
Ou seja, a gente tem muitos ângulos de movimento para essas polias. Só que quem vai definir o ângulo de movimento é a carga instalada. Por quê? Porque para que esse dispositivo movimente, para que essa circunferência movimente, ela precisa estar sobre um plano, certo? E aí sobre esse plano ela vai conseguir um movimento. Só que o plano ele freia esse movimento. Então, ou seja, dependendo do plano, né? Porque até mesmo se ela estiver levantada, ela vai estar sobre um plano. A gente chama o plano. Aqui a gente tem o nível do mar, o plano terrestre, aqui a gente tem o plano atmosférico, né? E aí, em qualquer das circunstâncias, ela vai ter uma força de atrito que, que é aplicada nesse vetor, né? Nessa imposição. Tá. Então a gente precisa de algo para bater nessa, para impulsionar ela, para movimentar ela, e ela precisa de estar em um plano. Logo essa circunferência ela vai movimentar constante, né? E aí essa constante tem pontos que sobre a tensão sobre a tensão de um plano vão ter pontos desescalares sobre essa interrogação. Então a gente tem essa interrogação aqui, ó, né, que desescala pontos, ó. Então você tem o vetor do peso aqui, ó, e esse peso ele vai sendo desescalado. Tá vendo? E aí esse desescalação ela acontece de forma constante. Por isso a gente tem esse carro. Aqui, ó. À medida que a coisa vai acontecendo, ela vai mexendo, né? Então tá vendo que a gente tem um plano vetorial sobre o plano, né? Então a gente tem o plano e aí a gente tem a força e a força expedida. Então a gente meio que tem uma quadra sobre a circunferência desse plano, né? A gente tem a circunferência aqui e aí o reflexo dela aqui, ó. Não é mesmo? E aí esse reflexo ele vai sendo constante, né? Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem para todo o plano de contato, a gente tem um descontato desse plano, né? E aí esse descontato é essa residência aqui, ó. É esse ponto. Mas quando isso movimenta, né, esse descontato ele vai sendo perpetuado, né? Então vejam só, quando a gente como a superfície pode potencializar o movimento coordenado por um peso em deslocação. E aí a gente vai chegar a isso aqui, ó. Bom, nós temos um plano e nesse plano a gente tem um peso. Vamos supor que a gente tem um peso de 10 quilos. E aí o que acontece? São 10 quilos, né? Bom, se eu tenho esse plano aqui, ó, sustentado por essa parede, ou eu até mesmo tenho uma superfície em contato com o plano,
olha, que consegue despesar-se, né? Aqui, ó, é uma superfície que tem o seu peso, né? E aí sobre essa barra aqui de superfície eu instalo um, é, um suporte onde eu vou colocar uma polia, né? Ou seja, uma circunferência, um rolamento. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu coloco aqui, ó, amarro nesse ponto aqui uma corda que tem fibra o potencial para poder levantar 10 quilos e eu puxo essa corda e passo ela aqui nessa polia aqui, ó, né? E eu coloco essa corda para uma pessoa puxar. Essa pessoa ela vai puxar 10 quilos, né? É o mesmo peso que ela vai que tá aqui, ela vai puxar aqui? Obviamente não. Por quê? Por causa dessa descontinuidade do plano, ó. À medida que a gente tem essa esse ponto de plano, né? Ele faz aqui, ó. Ele despesa o peso, distribuindo o peso sobre essa circunferência aqui, ó, né? Esse arco. Então aqui, ó, a gente tem a circunferência, o meio dela, e aí nesse meio, né, a gente tem esse peso aqui, ó, dividido por 2, por conta dessa ponto de contato. Então a gente tem esse ponto maior e o decaimento dele. Isso meio que divide por 2, por quê? Por causa dessa descontinuidade do peso sobre esse ponto de contato. Então a gente tem um ponto de contato e aqui, ó, vai descontinuando sobre o movimento o peso. Agora, o que era 10 quilos para esse ponto aqui, ó, vai diminuir por 2. Vai dividir por 2. Por quê? Porque por causa desse ponto de descontinuidade móvel desse peso, né? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar na teoria para poder confirmar essa resolução com uma linguagem mais preparada para isso. Polias ou rodanas são dispositivos mecânicos usados para tornar mais cômodo ou reduzir a força necessária para deslocar objetos com grande peso. Este tipo de máquina simples é composta por uma ou mais rodas que giram em torno de um eixo central e possui um sulco por onde passa uma corda ou fio flexível conforme a figura abaixo. Então isso aqui, ó, o entendimento disso mudou muito muito a estratégia dos seres em se envolverem com matérias, né? Então a gente tem um sulco nessa circunferência, um eixo, né? E aqui é o ponto de união, né? Essa base.
Relatos históricos indicam que as roldanas foram usadas pela primeira vez por Arquimedes para deslocar um navio. As polias podem ser móveis quando apresentam movimento de translação ou fixas quando não possuem este movimento. Então a gente tem polias móveis ou fixas. Na prática, é muito comum utilizar a associação destes dois tipos de roldanas. As roldanas fixas. A roldana fixa tem o seu eixo preso em algum ponto de apoio, portanto apresenta apenas movimento de rotação, não sendo possível movimento de translação. Então só tem ponto de rotação. Elas modificam apenas o sentido e a direção da força motora que equilibra o peso. Desta forma, são utilizadas para tornar mais cômodo o trabalho de puxar um objeto. Nas roldanas fixas, não verificamos uma redução no esforço necessário para movimentar um objeto. Portanto, o módulo da força motora será igual ao módulo da força resistente, peso da carga a ser transportada. Fosse necessário para movimentar um objeto. Portanto, o módulo da força motora será igual ao módulo da força resistente, peso da carga a ser transportada. Exemplo: determine o valor da força motora necessária para levantar um corpo a uma altura de 10 centímetros utilizando uma roldana fixa. Considere que o peso do corpo é igual a 100 newtons. Solução: como na roldana fixa o módulo da força motora é igual à força resistente, que neste caso é a força peso, então seu valor será igual a 100 newtons. Na imagem abaixo apresentamos o esquema das forças que atuam neste movimento. A gente tem aqui, o objeto com peso de 100 newtons, a roldana fixa e o guindaste ali, 10 centímetros, 100 newtons. Observe que ao deslocar o corpo 10 centímetros, a corda também se desloca 10 centímetros, 0,1 metros, conforme mostra na figura. Note que no ponto onde a roldana está presa, age uma força igual à soma das forças resistente, peso e motora. Desta forma, no exemplo acima, o ponto de sustentação da roldana deve ser capaz de suportar uma força de 200 newtons. Vamos ver aqui, Então, nesse exemplo, aparentemente a roldana fixa, a gente tem o peso aqui, que vai ser passado pela roldana. Então a gente tem os 100 newtons aqui, 100 newtons aqui, e ao passar pela roldana, parece que a força vai continuar com 100 newtons. Bom, o que explica isso? Vamos ver aqui. A roldana fixa tem o seu eixo preso em algum ponto apoio, portanto apresenta apenas movimento de rotação, não sendo possível movimento de translação. Elas modificam apenas o sentido e a direção da força motora. Então, ponto de rotação
vai modificar o sentido apenas o sentido e a direção da força motora. Sentido e direção da força. Ixi. Nas roldonas fixas não verificamos uma redução no esforço necessário para movimentar um objeto. Portanto, o módulo da força motora será igual ao módulo da força resistente. Então, nesse caso que a roldona é fixa, ela não reduz a força. Não há uma redução da força. Só modificação no sentido, né? Por exemplo, aqui aqui haveria que fazer uma força puxando para cá, para cima. Com essa instalação daqui, ó, você consegue puxar a corda nesse sentido aqui, ó, e não assim, sabe? Então a gente tem essa mudança, né? Dessa tensão para esse tipo de tensão. Agora, as roldonas móveis, diferentes das roldonas fixas, possuem o eixo livre. Desta maneira, possuem movimento de rotação e também de translação. Então, o eixo é livre. Possui movimento de rotação e translação. A força resistente, que deve ser equilibrada, encontra-se no eixo da roldona, enquanto a força motora é aplicada no extremo livre da corda. A grande vantagem do uso das roldonas móveis é que reduz o valor da força motora necessária para movimentar um determinado corpo. Entretanto, um comprimento maior de corda deverá ser puxado. Exemplo: determine o valor da força motora necessária para levantar um corpo a uma altura de 10 cm utilizando uma roldona fixa associada a uma roldona móvel. Considere que o peso do corpo é igual a 100 newtons. A polia fixa, conforme vimos, irá apenas modificar o sentido e a direção da força motora, né? Não alterando seu módulo. Contudo, ao incluir uma roldona móvel, o valor da força motora será reduzida pela metade, conforme indicado no esquema abaixo. Então, eis a questão aqui, ó. Vai aumentar a corda. Legal aqui, ó. Por conta do quadrado mesmo. Vamos lá, vamos fazer essa instalação. A gente tem aqui a roldona fixa, e aí a gente vai passar pela roldona fixa. Espera aí, vamos ver direito essa imagem. Aqui, ó. A roldona mole aqui, ó. A gente instala a roldona aqui. E aí, o que acontece? A gente tem a outra roldona aqui, que é fixa, né? O que vai acontecer? A gente tem um dispositivo para pegar.
passa a corda aqui. Corda aqui e vai colocar alguma coisa aqui, ó. Então, olha que legal, cara, né? Bom, o que acontece, né? É essa 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 conexão da corda com a polia face de arco, né? Aqui, ó. O desenho não tá mostrando bem, mas a corda ela tá passando aqui e tá passando aqui, ó. Essa corda nessas polias, né? E aí todo esse ponto de tensão é aqui, ó, passa meio que fazendo uma certa desconexão aqui, ó, 100 newtons, né? Esses 100 newtons, né, a pessoa ela vai puxar daqui, né? Quando ela puxar, ela vai ter, né, ó, quer ver, ó, isso aqui vai se movimentar, mas vai subir junto com ela, né? A corda ela vai fazer subir, né, em conexão com esse ponto aqui, ó. E aí o peso esse metade do peso está sendo segurado por essa daqui, ó, né? Então existe o peso que é transmitido para essa, né? Então, por que esse não carrega tudo? Porque essa polia, né? Essa polia tem um trabalho de transmitir o peso e descarregar nessa. Aqui, ó, essa conexão aqui, ó, né? Então aqui, nessa daqui continua 100 quilos. Só que a metade desse peso está sendo carregado, ou seja, repartido aqui, ó, nessa parede aqui, ó. E aí o cara que puxa isso aqui, ó, só puxa metade do peso. Vamos voltar ali para a explicação. Assim, o módulo da força motora será igual a 50 newtons. Percebe-se neste caso a utilização da rodona móvel reduziu pela metade o valor da força necessária para movimentar a mesma carga anterior. Observe que para o corpo subir 10 centímetros, será necessário puxar um comprimento de corda maior do que no exemplo anterior, que neste caso é igual a 20 centímetros. Associação de rodonas móveis. Associação de rodonas. Móveis. Para diminuir ainda mais a força motora necessária para deslocar objetos, utiliza-se a associação de várias polias móveis. Como vimos ao usar uma rodona móvel, a força motora será igual à metade da força resistente, sendo que cada polia móvel adicionada irá reduzir pela metade a força que já foi reduzida à metade. Então, a associação de várias polias consegue reduzir muito, né, o peso, a força-peso. Se associarmos duas polias móveis, temos
Na primeira polia, então associação de polias, a gente vai ter F é igual a FR sobre 2. Duas polias móveis. Aqui, ó. Duas polias móveis. Na segunda polia, a força motora da primeira polia passa a ser a força resistente na segunda. Assim, força R2 é igual a força FM é igual a FR dividido por 2. Seguindo esse mesmo raciocínio, notamos que o valor da força motora, então é força motora, deverá ser encontrado fazendo-se força motora é encontrado fazendo-se Fn é igual a Fr dividido por 2 elevado a n. N é igual ao número de polias móveis associados. Número de polias. Força motora 2 é igual a força. Exemplos. Determine o valor da força motora necessária para levantar um corpo a uma altura de 10 centímetros, utilizando duas roldonas fixas associadas a duas roldonas móveis, sabendo que o peso do corpo é igual a 100 newtons. Solução. As duas roldonas fixas não modificam o módulo da força motora, portanto, para calcular o módulo da força, iremos apenas considerar as duas roldonas móveis. Neste caso, a força motora será encontrada considerando N igual a 2. Aplicando a fórmula, temos força motora vai ser FR, ou seja, é necessário levantar um corpo de altura de 10 centímetros utilizando a roldona. É igual a 100 newtons. Então aqui é F2. FR é igual a resistência, né? Força resistente. Resistência da força. Vai ser 100 newtons a resistência. Neste caso, a força motora será encontrada considerando N igual a 2. Fn é igual a 100 sobre 2 elevado a 2, porque a gente tem duas polias. E aí, o que vai acontecer? Então, 100N será 4 vezes menor, ou seja, 25N, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. 25 newtons. Abaixo temos um esquema das forças que atuam no sistema. Então, olha que interessante. A gente só vai fazendo pontos de tensão aqui, ó. Esse com esse com esse, né? Então, de 100 newtons para esse cai metade, 50, né? Esse com esse cai metade. Esse com esse cai mais metade, aí cai 25. Então é como se a gente estivesse aqui, ó, fazendo um negócio mais ou menos assim, ó. Então aqui a gente tem uma polia, aqui a gente tem uma polia, aqui a gente tem uma polia, né? E o interessante, vamos navegar no interesse nosso para com isso, porque isso tem muito a ver com a adaptação muscular. E aí você vai fazer
como é que a proteína se envolve na célula, e adiciona capacidade muscular. Ou seja, como é que aqueles magrinhos lá é fortão, né? É mais fácil você pensar assim, ó, por que aquele cara magrinho, né, que dirige, né, que é motorista, ele é fortão? Por que ele é fortão? O que ele faz para ser fortão assim, gente? Ele consegue carregar mais peso, porque ele tem uma adaptação muscular nesse sentido, no sentido polia, né? O sentido polia da célula é o seguinte: você vai pegar as estruturas de proteína, né? E sobre as estruturas de proteína, a resistência e a conformação de movimentos de peso vão fazer com que a célula ela encontre esse padrão aqui, ó. Esse padrão é o padrão de camadas celular sobre o peso, sobre a tensão. E aí ela consegue desenvolver sobre a tensão a distensão. E olha só, o que é a distensão? A distensão é aqui, ó, T, distensão. Isso é distensão. O que é distensão? É você instalar polias na tensão. Então você está recebendo uma tensão nervosa. Se você instalar uma polia aqui, ó, uma tensão aqui, ó, você divide ela por 2. E aí ela vai sendo dividida por 2. Ela vai decaindo e você vai criando tensão de adaptação, ou seja, você vai criando contração de polia. Contração de polia no organismo. Isso é interessante porque isso são geometrias moleculares. A gente está lidando com a fisiologia. O lado da adaptação fisiológica que consegue dissentir sobre as cordas de proteína muscular o trabalho de distensionamentos sobre a tensão de carga que ela sente, né? Então é como se a gente estivesse vendo as fibras, né, do organismo. Essas fibras aqui, ó. Então esse é o tesouro dessa sabedoria também, né? Tá vendo aqui, ó, miosina, actina, tudo isso aqui são bandas de fibras musculares. E elas recebem tensões desescalares. Sobre esse padrão é possível formar a partir de concentrações formar capacidade de reduzir, né? Ou seja, de organizar essas fibras para que elas meio que funcionem como polias, né? Meio que dividam o peso a 2 nessas terminações. Isso é a coisa mais interessante que a gente consegue elevar para nós mesmos nas considerações, porque imagina o seu cérebro quando está pensando no desenvolvimento de um exercício, né? As fibras elas estão
tremendo, tremendo, assim, ó. Por quê? Porque você está bombeando muito uma área cerebral por curtos nervosos com os significados de curtos dentro de eixos de processamento, ou seja, escalas de potencial de concentração, né? Sua concentração está lá, ó, tá oxidando aquela região. E aí quando você consegue, dentro desse estímulo, criar uma uniformidade de deselevar essa tensão a reduções possíveis, você desatenciona com unidades com unidades de destensão. A destensão, a unidade de distensionamento são proteínas, são organelas, são até mesmo células ou camadas que vão desenvolver nessa célula por células, por outras células ou por micro-organismos, né? O que a gente chama de receptores. E aí o que acontece? Sobre essa enrolação, você vai conseguindo instalar nessas células amortecedores de tensões. E o organismo ele está preparado para fazer isso. Porém, você precisa de viabilizar o seu organismo a construir essas polias, né? E como a gente faz isso? A gente não nós não vamos ao além e deixamos os circuitos queimarem, né? A gente vai aos poucos, em progressões, fazendo esses encontros com as áreas musculares que vão desencadear, sobre treino, melhores performances para lidar com determinadas necessidades, né? Determinados exercícios que vão pedir de nós resoluções, soluções, né? E aí aos poucos a gente vai conseguindo desatencionar e transmitir respostas para essas determinadas tensões. Bom, é isso aí. Desculpa qualquer coisa. Esse é o vídeo de polias de hoje e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!